Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio do Próximo Nível, o podcast e videocast da Claro Empresas, onde a gente fala de negócio, tecnologia, inovação e principalmente a importância de olhar tudo isso de uma forma sistêmica e pensando no ecossistema. Hoje ninguém faz nada sozinho. E por isso que a gente tem aqui na nossa mesa uma dupla, né, que expressa muito uma parceria e visões bem interessantes e diferentes e complementares também sobre o papo que a gente vai ter hoje aqui, que é inteligência artificial, que é personalização e por aí vai. Michele Machemer, diretora de vendas da Claro Empresas. Eu pronunciei certinho seu sobrenome, Tá Michele? certo, Machemer. Bem-vinda, obrigado, viu? Obrigada a você, Pacete. Muito bom. Muito bom estar aqui com você também, Muito Thiago. bom. E o nosso convidado, Thiago Cardoso, diretor de dados e inteligência artificial do iFood. Falei certinho? Isso, exatamente. O nome não tem segredo. Thiago Mais Cardoso fácil, né? tá tranquilo. Sim. Nos bastidores aqui eu já descobri que ambos gostam de um bom chimarrão, né? A gente poderia até trocar aqui. Muito legal. Thiago, tem um ponto aqui, e aí falando, eu vou resgatar um pouquinho, não só a história, mas o momento do iFood, né? Hoje o iFood ele representa o que é uma economia digital, ele representa o que é escala, o que é o uso de tecnologia. Dá um contexto para a gente. O que o iFood está vivendo nesse momento quando a gente traz inteligência artificial e outras tecnologias? Legal, a história do iFood com dados IA, ela começa em 2008, daqui a pouco tá... 2018, desculpa, daqui a pouco tá fazendo 10 anos, né? E começou com uma transformação ali de dados. Como que a gente traz dado para a operação do iFood e faz o iFood ser uma empresa data-driven? Em 2020, o iFood ele adquire 2 startups de inteligência artificial para construir um time centralizado ali de IA para construir IA para o iFood. E a gente começa a colocar IA em várias partes da empresa, em várias partes do produto. Em 2022, a gente já tinha mais de 150 modelos diferentes, assim, que vão desde recomendação, personalização dentro do aplicativo, prevenção à fraude, aplicações em marketing, catálogo. Então, tudo ali tem um pouquinho de inteligência artificial já dentro do iFood, né? Em novembro de 2022, quando vem o GPT 3.5, né, o ChatGPT, e ele traz uma nova capacidade, assim, agora a gente pode fazer mais coisas com IA e a gente pode fazer também mais fácil. Então, não necessariamente eu preciso de um treinamento mais de inteligência artificial para construir alguma coisa. Então, a gente entra numa terceira fase, assim, da nossa história, que é como que a gente usa essa tecnologia para melhorar o nosso produto, trazer essas novas capacidades que são possíveis e como que a gente faz o nosso time agora aprender que todo mundo também desenvolve inteligência artificial e não é mais só um usuário, né? E agora a gente está chegando com 1.000 agentes dentro do iFood que os próprios funcionários criam. Então ele pode ir lá e constrói um agente para resolver uma parte de uma tarefa que ele executa no dia a dia. Então, assim, ao longo desses anos a gente foi construindo essa história aí de automação, dados e IA, sempre pensando em como que a gente pode usar isso para gerar uma experiência boa para os nossos usuários em escala, né? Na escala que o iFood opera. Sabe o que é interessante? Você falou 2018. O tempo ele é relativo, mas se a gente, numa perspectiva, 2018 é pouco tempo, né? 2018 para cá, a gente nem chegou ainda nos 10 anos, mas só você descrevendo é muito acelerado. Né, de 2 anos para mais 2 anos, é muita transformação, incorpora, testa, é uma velocidade muito grande. Michele, olhando a partir do caso do iFood, de transformação acelerada, o que você observa, não só do iFood, mas de outros clientes também, né? Esse momento de muita velocidade, muita tecnologia e muita mudança. Eu acho que a gente vê aí essa transformação digital a milhão, aí a gente vê a importância da conectividade, né, Pacete? Então, a conectividade é vital para propiciar aí que empresas como o iFood tenham essa transformação digital. Não só o iFood, né? Eu nem sei como a gente viveria, né, sem iFood, sem Uber, sem Waze. A nossa vida mudou completamente, né? A nossa forma de consumir, a nossa forma de interagir mudou completamente. Eu acho que a conectividade, todas essas tecnologias, né, elas são aí o fio condutor, né, da transformação digital no mercado de delivery, né? Eu acho que todo essa escalabilidade, né, tão necessária, né, para fazer a coisa acontecer em empresas como
como o iFood, a questão da experiência online, né, dessa experiência 100%, porque a jornada do cliente no delivery, ela é 100% digital, né? Então, é fundamental que você tenha aí uma experiência super bacana nesse sentido. A questão da logística, né? Uma logística eficiente. Então, tudo isso demanda conectividade, demanda essas tecnologias. Eu acho que todo esse ecossistema tem uma infraestrutura invisível, né? Mas que suporta todo esse ecossistema dessas empresas que hoje fazem a diferença aí na nossa vida. Que tem um lado super legal. No próximo nível a gente já falou bastante sobre isso. Hoje você tem a infraestrutura aqui que, de certa forma, ela como você disse, né, ela pode ser invisível e você tem um iFood materializando. Então hoje fica muito claro, né? Eu tenho uma infraestrutura, eu tenho 5G. Para que serve o 5G? Olha aqui o que a gente já faz por esse lado. Tem um ponto que você comentou até nos bastidores sobre esse momento da euforia em relação à IA generativa, né? Mas a gente, primeiro, inteligência artificial não é uma tecnologia nova e vocês já nasceram com essa essência, né, de IA first, dados. Conta um pouquinho, tirando um pouquinho o 2022 para trás, o impacto que a inteligência artificial já tinha causado, não só no modelo de negócio, mas na operação como um todo. Hoje em dia é impensável o iFood sem inteligência artificial. Assim, a nossa operação ela é impensável. A gente estima que o impacto de IA dentro do iFood é 30% mais ou menos no EBITDA. Então é um impacto grande financeiro que a gente mensura com a inteligência artificial, né? E agora o que a gente está vendo é uma mudança de abstração até na forma de trabalho, né? A forma como a gente interage com as nossas atividades e o que a gente faz no dia a dia. Que é uma transformação ainda mais profunda. Se no primeiro momento a gente falou da transformação do negócio, da nossa operação, do nosso produto, agora a gente já fala até da transformação da forma como as pessoas interagem com o produto, da forma como a gente trabalha dentro do iFood. Então é uma transformação que vem agora que ela é bem mais profunda. Isso tem a ver com o exemplo que você deu dos agentes. Eu acompanhei esse caso e é muito interessante porque ele tem sim um aspecto de impacto mesmo, né? Até de uma ideia de empreendedorismo ali, de intraempreendedorismo, porque eu posso olhar uma dor e sugerir uma solução e utilizar a inteligência artificial para isso. Mas é muito cultural também, né? Você começa a mostrar na prática para todo mundo que está trabalhando ali na empresa o potencial que você tem de uma tecnologia como IA. Exato. Acho que um grande ponto forte do iFood é justamente a cultura. Assim. A nossa cultura ela é muito construída em volta desse empreendedorismo, da agilidade de inovação, construir coisas novas. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um modelo de jet ski, que a gente chama. Então, assim, se o iFood ele é um transatlântico, que demora um pouco mais para virar direção, e mesmo assim eu acho que o iFood ainda muda de direção bem rápido, ele tem agilidade para tomar decisão, né? exatamente. Mas ainda assim a gente tem os jet skis, que é uma forma de sair ali do transatlântico e conseguir navegar mais rápido, que é a forma que a gente tem de testar produtos e projetos. Então a gente monta um time pequeno, fala, olha, a gente gostaria de validar essa ideia, pode ser que fale, pode ser que dê certo, mas vamos investir nessa ideia. Isso é muito ligado a essa nossa cultura de inovação, sabe? De adotar essas ideias e essas tecnologias rápido e ver como que a gente pode melhorar o nosso ecossistema. Tem um ponto aqui que é personalização, e a personalização hoje, você mencionou, né, como a nossa vida é hoje em vários aspectos, não só na parte do delivery, mas mobilidade, por aí vai. Por que é importante falar de personalização aqui? Quando a gente... Personalização, né, como premissa, e todas essas tecnologias, mais essa cultura que você mencionou. Legal, a gente tem bastante coisa para personalização, porque todo mundo quer ter uma experiência particular, né? Especialmente quando você fala de pedir comida, as pessoas têm gostos e peculiaridades ali que ela quer ver um aplicativo que seja feito para ela. Então a gente tem algoritmos de recomendação que escolhem qual o melhor prato para mostrar para você, qual o melhor restaurante para eu te mostrar. A gente está lançando agora um assistente conversacional para ajudar a pessoa a tomar decisões, tanto para pedir comida quanto para pedir mercado. Então imagina, ao invés de falar assim, eu quero o item A, B e C, eu falo, eu quero os ingredientes de um bolo de cenoura. E ele monta essa lista de compras para mim. Então a gente tem feito várias dessas coisas para trazer um pouco essa personalização. Eu acho que ela também tem um outro lado também, que é o lado dos nossos parceiros, que a gente tem um assistente que ele ajuda o parceiro a operar melhor o restaurante. Então o parceiro ele tem... muito dos nossos restaurantes são restaurantes pequenos também.
Então, uma pessoa que ela é responsável por tocar o dia a dia do restaurante, tem um time pequeno que vai tocar a cozinha, fazer os pedidos do delivery, e a parte financeira é uma parte importante do restaurante para o empreendedor. Então, obviamente, né? Então ele precisa ter uma saúde financeira para ele continuar operando. E a gente tem um agente que ajuda ele a entender a parte financeira, entender como que está a operação dele dentro do iFood, dar sugestões de como que ele pode vender mais. Então fala assim, olha, tô vendo que o seu cardápio está sem foto. Se você colocar uma foto no seu cardápio, provavelmente você vai vender mais, porque vai ser um cardápio mais atrativo. Então a gente leva essa personalização do atendimento também para os parceiros. A gente faz com que ele tenha uma experiência super personalizada, que conhece a operação dele, conhece os desafios dele e que também conhece o iFood. Então consegue fazer essa junção das duas pontas. Eu já volto aqui nesse ponto, porque aqui a gente fala de democratização também, que é muito legal. Michele, só complementando, de novo, aqui a gente volta. Tudo que ele descreveu aqui de personalização, processamento de dados, velocidade, isso demanda uma infraestrutura que você já mencionou. E me parece que a gente está no estado da arte, né? Eu tenho a infraestrutura e agora eu tenho, como eu disse, eu tenho os cases de uso. Por que isso é importante, né? Considerar que para o iFood fazer isso, tem ali do outro lado não só infraestrutura, mas tem um olhar consultivo, tem um olhar de negócios e por aí vai. Não, sem dúvida. Eu acho que é todo um ecossistema, né? Acho que começando por rede, né? Então, para suportar tudo isso, a gente precisa ter um backbone, né? Um backbone de alta capacidade, de baixíssima latência, né? A gente começa a falar em 5G, né? Fundamental para suportar toda essa estrutura, para garantir aí, suportar o tráfego de milhares de dispositivos, né? Imagina, é o nosso celular, é o IoT do restaurante, né? É o app, a moto do entregador, então tem uma Muitos cadeia, dispositivos, né? muitos Eu sempre dispositivos. dou o exemplo do relógio, porque se antes esse relógio aqui era analógico, hoje ele já é um ecossistema de dados E também, o né? 5G tem que suportar todo esse alto tráfego, né? Tem a questão do edge computing, né? Trazendo o processamento de dados mais perto do consumidor. A gente fala da nuvem em si, né? Quando a gente falou antes de escalabilidade, né? A elasticidade que precisa ter essa nuvem. E a gente tem porque vamos pensar, né? Uma sexta-feira lá, pedidos numa sexta-feira à noite deve ser completamente diferente de uma terça à tarde, né? Então, a gente precisa ter uma nuvem extremamente resiliente. A gente trabalha Claro, né, com nuvem híbrida e multi-cloud, então a gente tem uma parceria aí de todos os hyperscalers do mercado. Eu acho que tudo isso, somado a uma camada de segurança que é super importante, acho que a gente não pode deixar de falar nisso, né, Pacete? Assim, uma segurança integrada, um monitoramento constante, eu acho que a gente consegue construir esse ecossistema que permite com que empresas aí inovadoras como o iFood consigam aí atender aí com maestria aí todo esse mercado. Tá Legal bom, você né? As mencionar. grandes empresas hoje, com investimento, tem lá inteligência artificial generativa, tá experimentando, e às vezes parece para os empreendedores, para as pequenas empresas, que isso é muito distante, ou que isso está relacionado somente a custo, quando na verdade não. Fala um pouquinho sobre isso, assim, o papel que você acaba tendo de levar, e não necessariamente a pessoa do restaurante ali tá falando de AI generativa, mas ela tá falando de uma solução, ou seja, você está levando essa tecnologia para um número cada vez maior de empreendedores. Exato, e assim, e é um espectro, né? Tem diferentes tecnologias ali, tipo, diferentes aplicações. Em algumas, de fato, a gente não vai olhar ROI porque é um investimento no futuro, que a gente fala, olha, a gente acredita que essa capacidade ela é importante. E eu estou vendo que o custo está diminuindo, então é uma aposta para o futuro. Mas muito do que a gente faz hoje, igual eu falei, com machine learning, com agentes, já tem um ROI mensurado, claro, e o impacto, claro, também. Então, assim, não adianta a gente usar a tecnologia por utilizar, né? Ela tem que servir, no fim das contas, a uma aplicação de negócio, ela tem que resolver um problema. Então, a tecnologia está aqui para resolver algum problema. E aí, essa é uma das formas que a gente tem de pegar essa tecnologia e levar até os nossos parceiros, os nossos clientes. E isso faz tanto sentido que desde o início do nosso papo aqui você fala da tecnologia, mas você fala da métrica, né? Você fala do ROI, você fala que a própria tecnologia também ajuda para você fazer essa mensuração. A Michelle mencionou a sexta-feira e tal, e aí eu já lembro logo aqui do Morango do Amor. Essas sazonalidades. É claro que o Morango do Amor foi algo muito específico, mas, por exemplo, uma Black Friday, né? Que hoje, na parte de alimentação também, o comércio ele utiliza muito.
um final de ano, um final de semana. Como que internamente, do ponto de vista de tecnologia, esses picos de demanda, né? E por aí vai. Me parece que é muito. Isso acaba testando muito também a sua capacidade de resposta, né? Sim, totalmente. O iFood hoje ele faz 120 milhões de pedidos por mês. E Nossa. esses 120 milhões de pedidos, eles são muito concentrados ali no almoço e jantar. Então, não é uma curva constante ao longo do dia. Isso significa que durante esses períodos, a gente precisa adequar a nossa infraestrutura de tecnologia para dar conta de receber esses pedidos. Então, isso é normal. Qualquer serviço que vai funcionar de tecnologia dentro do iFood, ele precisa ter essa escalabilidade Aqui já automática. tem um ponto interessante. Seu pico de demanda, ele não é só sazonal, ele é todo dia. Todo dia você Exato. tem 2 momentos ali de picos de demanda. Exato. Então, toda a nossa infraestrutura de tecnologia, ela é pensada e ela precisa suportar isso, né? Agora, isso reflete também nas aplicações de IA. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso agente de atendimento, que chama Rose, é o primeiro nível de atendimento dentro do iFood. É um agente que vai entender o seu problema e ele pode tomar decisões ali em cima do seu atendimento e pode executar operações. Esse agente ele é fundamental, por quê? Porque imagina, se eu tenho os picos, como que eu vou escalar uma operação humana ali no momento de pico, né? É muito mais complicado. Então, o agente ele entra como uma primeira frente e ele resolve os desafios que eu tenho, os problemas que podem ter surgido ali naquele dia. E o interessante é que, como ela resolve o problema rápido, a gente vê que a satisfação do consumidor é até maior do que com o atendimento humano para vários casos, né? Por ela ter essa agilidade de resposta. Então, várias das aplicações também são pensadas para poder suportar esses picos que acontecem ao longo do dia. Michele, aqui tem um lado super interessante, porque, por exemplo, se antes a tua venda, tua venda, hoje ela tem várias camadas, inclusive a técnica, mas ela foi se tornando muito consultiva, né? Assim, o envolvimento que você precisa ter com o negócio, a compreensão que você precisa ter de uma particularidade aqui, que tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com comportamento. Isso é muito interessante, né? Até a forma hoje de você trabalhar em parceria traz um olhar muito consultivo, muito estratégico, de entender mesmo o negócio. Com certeza. Eu acho que, na verdade, eu estava escutando o Thiago falar, né, essa questão dos picos de demanda, né, ela não é uma característica só de empresas de delivery, é uma característica do varejo, né, assim, eu como atendo varejo já há muitos anos, a gente tem que lidar com essa sazonalidade constantemente e atender bem esse modelo de negócio, né. Hoje, se a gente pegar aí o varejo em geral, né, esses eventos sazonais, Black Friday que você citou, Dia das Mães, Natal. Agora a gente está na fase das datas 10 do 10, 9 do Todas 9, essas né? datas comemorativas aí, às vezes elas têm uma representatividade muito grande anual, na receita, no resultado do ano do varejista, né? Então, são extremamente relevantes, a gente tem que estar preparado para atender isso e a gente está. Agora eu estava lembrando de contar um case para vocês bem interessante. Nas últimas eleições de presidenciais, né? Vocês lembram que tinha toda uma questão aí política complexa, né? Uma preocupação aí, né, com a credibilidade, inclusive das próprias urnas, né, do processo eleitoral, né, uma polarização. E nós fizemos um trabalho com o TSE. Nós criamos uma CDN específica para o TSE, em parceria com um dos nossos parceiros de cloud, a AWS, que você falou, né, das parcerias, do Sim. ecossistema. E o objetivo era atender aí os acessos às prévias eleitorais aí do processo eleitoral. Um dado bacana aí, né, que vai ao encontro que você falou, Thiago, nós chegamos a atender 1,5 milhão de cliques por segundo. Volume, escala, né? Volume total, né? Atendimento de escala, né? Então, isso propiciou aí para toda a população, para jornalistas que acessavam essas respostas, né? A escalabilidade que a gente falou que é tão importante, né? Velocidade, porque era tudo online, a gente precisava ter essas respostas online, né? E imediato, né? Apuração imediata e, obviamente, com segurança, que também era uma preocupação, né? Qualquer tipo de
de ataque cibernético ou qualquer falha no sistema. Então, acho que exemplifica um pouquinho, né, a nossa capacidade, em conjunto com parceiros, de atender efetivamente picos absurdos aí de demanda com maestria. Acho que esse é o nosso papel. É interessante esse exemplo, porque mesmo ele partindo de universos diferentes, ele tem algumas premissas e a gente, de novo, voltando à parte da democratização, até da escala da tecnologia, hoje todo segmento ele tem a sua, né, ele vai ter a sua faixa ali de pico de demanda. Vamos pensar numa saúde, vamos pensar enfim, na indústria. É interessante, porque algumas aplicações elas estão numa camada ali que, ou seja, eu tenho volume, né? Eu consigo atender muita gente. Só para fechar essa parte, Thiago, foco. No meio a tanta velocidade, tanto volume, tanta demanda de resolução ali, de situações, de jornada, como manter o foco, né? Ao mesmo tempo, manter o olhar de inovação, manter a velocidade, mas manter o foco, né? De ter também a maturidade de olhar e falar assim, não, né? Nesse momento, essa tecnologia ou essa aplicação, ela não está madura, né? Ou o contexto do mercado não está maduro para essa tecnologia. É um desafio, me parece, né? É um super desafio. E a gente pensa nessa estratégia quebrando um pouco nos diferentes casos, nos diferentes cenários. Então, por exemplo, tem os agentes que a gente enxerga que hoje a tecnologia está pronta, já funcionam e poderiam trazer um benefício. Beleza, vamos construir esse produto, vamos apostar nisso. Agora, tem outras aplicações, tem outros casos que a gente faz também que é muito experimental. É deixar um pouco mais livre para as pessoas testarem, aprenderem a usar a tecnologia, mas sem necessariamente ter um grande plano ali por trás para cada um daqueles produtos. Então, quando a gente fala dos agentes que a gente tem, são 1.000 agentes hoje dentro do iFood, e a gente classifica eles por senioridade. Então, tem desde o agente que ele responde perguntas de uma ferramenta interna que a gente usa para cadastro de meta, até os agentes mais complicados, que executam operações, conseguem mexer no back-office e tudo mais. Então, o nível que a gente vai olhar para cada um desses agentes, falar, beleza, onde a gente vai colocar o nosso foco ou não, é diferente. Então, quando eu falo que a gente tem 1.000 agentes, muito do nosso foco aqui está na mudança cultural, é na mudança de fazer as pessoas entenderem como que esses agentes funcionam, como que eles podem atuar, e elas começarem a entender e trazer isso para o dia a dia do negócio, né? Agora, na estratégia do nosso negócio, aí a gente já tem um foco bem mais claro. A gente tem um momento de planejamento estratégico, a gente define os focos, fala, olha, durante os próximos 6 meses, esses daqui são os grandes temas que a gente vai atuar, são os temas importantes para a gente dentro de IA, dentro de negócio, e aí a gente executa aquilo durante esse período. Tinha alguma dúvida em relação aos agentes? Pegando o exemplo de uma indústria, né? Às vezes uma indústria ela tem uma parte específica que ela vai usar o agente, que tem uma demanda específica. E não necessariamente. Ou seja, é como se o agente estivesse isolado aqui. Olhando a quantidade de agentes que você tem, quantos agentes estão conectados a uma LLM que se conecta e quantos estão, de certa forma, não é isolada a palavra, mas um pouco mais ali numa área de proteção? A primeira coisa que a gente fez quando começamos a trabalhar com IA generativa foi construir uma plataforma interna para garantir a governança de todos os acessos, de todos os dados e as chamadas de API. Então, todos os nossos agentes, todos os nossos sistemas, eles passam por essa plataforma, que é onde a gente monitora o que está sendo feito, a gente faz billing, monitora se tem dado sensível transitando ali, a gente consegue atuar. Então, é a nossa plataforma de governança de IA generativa. E aí, dentro desses agentes, é um espectro, sabe? É difícil falar assim, tem um agente do tipo A, o agente muito do tipo dinâmico, B, que né? é muito dinâmico, exato. Então, assim, tem agente que ele é super simples, ele vai pegar um dado num lugar, executar alguma coisa e devolver em outro. E tem agentes que são super complexos, que rodam seu próprio loop de decisão, que faz um plano, executa esse plano. Então, assim, o espectro ele é muito amplo. E dentro desse espectro eu posso ter uma coisa super simples, mas que acessa um sistema, que está conectado numa planilha do Google Drive, ou que está pegando uma informação de um sistema interno nosso, mesmo que ele seja um agente simples. Então, acho que é um pouco difícil separar assim, na conectividade em si, porque acaba que todos ali eles têm algum tipo de conexão. Onde que a história muda? Quando a gente tem agentes que eles são para fora, quando a gente vai ter um agente para o consumidor, para o parceiro,
o nível de cuidado que a gente tem que ter, o nível de teste, o nível que o desenvolvimento tem, ele toma outra proporção, né? Então é diferente um agente que eu vou usar no meu dia a dia, que eu vou conferir todos os resultados que ele vai me dar, eu vou ler tudo, vou ver se faz sentido ou não, e tem um loop humano, é uma coisa. E mesmo os riscos e as variáveis são bem menores quando você vai para a rua, né? Exato, então tem todo um espectro, é por isso que é difícil falar de agente de uma forma geral, porque dentro desse espectro tem de tudo, né? Tem várias aplicações diferentes, com vários níveis de complexidade diferentes, com vários níveis de risco diferentes. Então, por exemplo, um exemplo de baixo risco. Eu coloco um texto lá e falo, olha, vê se tem algum erro aqui de português ou reescreve esse texto para mim. Então, eu vou ler aquele texto depois, vou ver se faz sentido, se não faz. Então, essa é uma aplicação que é um risco mais baixo, né? Que é diferente de um agente que eu tenho que vai fazer o atendimento para o consumidor final. Interessante você começar essa explicação com a palavra governança aqui. Porque claro, é menos sobre tecnologia e mais sobre você ter uma forma de orquestrar tudo isso, mas tendo bem claro ali os drives, né? Michele, eu vou inverter essa pergunta pensando muito aqui, de novo, na infraestrutura. O exemplo que eu dei da fábrica, a gente já falou em outros episódios aqui, por exemplo, a gente falou do conceito do network slicing, né? Que você vai ali compartimentando em fatias. Em outras palavras, hoje a gente tem, do ponto de vista de infraestrutura, uma capacidade de customização muito grande, né? Ou seja, eu consigo atender o iFood, eu consigo atender uma indústria de acordo com as necessidades macro e micros que existem ali. Faz sentido isso? Acho que faz total sentido, Pacete. Acho que você falou, né? Network Slicing, o 5G, o Edge, são tecnologias aí que estão disponíveis para atender todos os tipos de infraestrutura. E eu acho que são esse alicerce aí, né? Que propicia a inovação, né? Que o Thiago estava comentando aí anteriormente com a gente. Eu tive recentemente na China e eu tive a oportunidade de pedir, Thiago, estava no meio de um parque e eu quis testar, pedir um suco por drone, né? E era um parque assim bem denso, assim de verde, né? Difícil o acesso, só teria acesso caminhando, ou talvez de bike. E chegou lá o meu suco geladinho em poucos minutos e a gente começou a discutir, né? Por que a gente não tem isso no Brasil, né? Por que a gente não tem essa facilidade no Brasil? E do ponto de vista de tecnologia, acho que a gente tem tudo para fazer. Essas tecnologias aí que você estava comentando, Pacete, que a gente está discutindo aqui, elas já estão disponíveis para habilitar esse passo de inovação, né? Eu acho que as dificuldades mais estão do ponto de vista de regulamentação, né? De o que a gente, espaço aéreo, como é que a gente vai trabalhar nisso. Mas é legal ver novamente a tecnologia suportando empresas aí como o iFood. E que vai demandar cada vez mais customização. A Michele já jogou a gente para um lado mais geek desse papo. A primeira pergunta é, quando eu vou conseguir pedir o meu suco por drone, não sei, no Parque do Ibirapuera? É óbvio, o iFood já há muito tempo já experimenta, já faz testes, até conversa muito sobre o lado da regulação, né, com a ANAC, mas aí aqui eu incluo drones, eu incluo os robôs, né, ADA, né? Tem ADA, enfim, a gente tem várias outras materializações aqui do que a gente está falando e muito impulsionado por IA agora. Me dá uma ideia desse contexto que parece futuro, mas é presente já. Exato, isso é legal, até porque o iFood ele tem um time de inovação aberta. Vou aproveitar o momento para falar um pouco do nosso time de inovação aberta, que é bem interessante. A gente tem muita proximidade com startup e outras empresas para fazer inovação em parceria com o iFood. E várias coisas são construídas a partir dessas parcerias, entre elas o drone, né? E a ADA, que é a nossa entrega autônoma também. Os dois já são usados, então assim, em Sergipe você já consegue fazer um pedido com drone, mas hoje são rotas específicas, tem uma questão de regulação, e rotas que valem a pena também e que fazem sentido. Então, em Sergipe é um caso interessante, que é um rio. E se eu for fazer atravessar esse rio de moto, eu vou gastar 40 minutos, 1 hora. De drone, eu faço o voo de 5 minutos, eu estou do outro lado, e a partir dali eu tenho um posto que segue com a entrega a partir dali. Então, existem entregas hoje que a gente já faz com drone, nesses casos específicos, e a ADA também já é utilizada dentro de alguns shoppings. A ADA ela faz entregas hoje, principalmente dentro do shopping,
para fazer aquela última milha, assim, de pegar o pedido dentro do restaurante no shopping e levar até um hub de entrega na portaria do shopping para facilitar a vida do entregador. Então, uma forma de otimizar o tempo dele e aquele pedido já está disponível quando ele chegar. É interessante o caso do drone. A gente vai fechar falando um pouco de impacto e sustentabilidade, mas eu estou imaginando, é óbvio que a gente tá, o exemplo que você deu de Sergipe está num recorte ali de teste e tal, mas imagina a região norte, por exemplo, né? O desafio que você tem logístico, né? Os modais logísticos são totalmente diferentes. A gente está falando de modais fluviais. Olha o nível de impacto no longo prazo. A gente está falando muito aqui de volume, de escala. Olha como isso muda. E ainda mais num contexto do Brasil, que ele é muito diferente, né, sobre vários aspectos. Só para fechar essa parte, e a demanda de tecnologia aqui? Por exemplo, a ADA, ela tem ali ela tem a materialização, mas ela tem muita coisa embarcada, né? Visão computacional, a própria inteligência artificial, mesmo num drone, né? Você tem ali muita tecnologia. Isso é um desafio, não é um desafio, né? De trazer essa estrutura para viabilizar essa materialização. Com certeza é um desafio, porque o mundo real ele é sempre mais complicado do que Tem muito mais variáveis. Né? Exato, do que o laboratório, do que os testes. Mas hoje é muito uma questão mesmo de encontrar as rotas que fazem sentido, regulação. Então, a tecnologia ela já poderia ir um pouco além. A gente ainda tem alguns passos de fazer esse negócio ser viável também. Então, acho que eu diria que nosso desafio nesse momento está mais nesse ponto. Ô, Michele, aqui tem um lado que materializa e exemplifica muito o que a gente falou até agora aqui de ecossistema, né? Porque assim, se eu tenho um drone, vamos pegar o exemplo de iFood, se eu tenho um drone, esse drone ele precisa ele tem um parceiro que desenvolveu e viabilizou. A discussão da regulação também passa por ecossistema, né? Porque a gente está falando, todo mundo está junto aqui. Tem vários outros parceiros do iFood, tem os parceiros do ponto de vista, o que você acaba orquestrando. A ideia de ecossistema aqui fica muito clara, né? E a importância que ela tem. Acho que ela exemplifica muito bem esse ecossistema. Ninguém faz mais nada sozinho, né? Tem toda uma rede de expertises diferentes, né? Trabalhando em prol de um objetivo único aí, né? Muito bom. Tiago, a última pergunta para a gente fechar, o tempo voou. Quando passa rápido é porque o papo está muito bom. Sustentabilidade, eu mencionei aqui, né, já o exemplo, quando você estava falando do drone, o iFood esse volume, essa velocidade tem um impacto social muito importante, né, tem uma responsabilidade, tem um lado de sustentabilidade aqui, e qualquer área hoje da empresa, qualquer área discute sustentabilidade, impacto, e qual a importância dessa junção, né? O olhar da tecnologia, o olhar do negócio que você já falou, mas pensar que tudo isso também tem um tripé importante aqui de sustentabilidade. Totalmente, assim, o iFood, ele movimenta 0,5% do PIB, então é uma responsabilidade grande e a parte de sustentabilidade entra dentro dessa responsabilidade. Então a gente tem inclusive um relatório que é bem legal para quem tiver curiosidade, de impacto e sustentabilidade, que fala um pouco das ações que o iFood tem, não só de ambiental, mas também de, por exemplo, educação de entregadores, conclusão de ensino médio do Enseja e várias outras coisas. Então é um relatório super interessante, mas de fato muito do que a gente fala de IA também está voltado para esses temas, né, de sustentabilidade. A otimização logística está diretamente ligada com isso, a forma como que a gente faz o roteamento do pedido, a gente enviar o entregador no momento certo, na hora certa para o restaurante, para nem a pessoa ficar esperando em casa e nem o entregador ficar esperando no restaurante, né? Chegar no momento exato que a comida Você fica consegue pronta. Preservar o que ele tem de mais valioso ali, que é o tempo, né? Exato. As embalagens sustentáveis. Então tem várias coisas, várias iniciativas que o iFood tem que estão ligadas nessa parte de impacto. Então eu recomendo esse material depois, que ele vai ter bem mais completo ali todos os pontos. E é interessante, porque quando a gente fala de impacto, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando de um aspecto só social, né? Como você bem disse, é um aspecto de eficiência, é um aspecto de melhorar, né, a experiência dos parceiros, seja o restaurante, seja o cliente, seja o entregador e por aí vai. Mi, para a gente fechar, essa camada de sustentabilidade e impacto, ela já está presente há muito tempo nas conversas. Inclusive, dentro de casa, vocês têm um case que conversa muito com isso, né?
Assim, sustentabilidade é um assunto bem sério para a gente na Claro, assim, Pacete. A gente realmente acredita que sustentabilidade e tecnologia caminham juntas, assim, de mãos dadas, né? E a gente tem iniciativas em todos os pilares do ESG, mas especificamente esse caso que você falou, né, falando de ambiente, a gente tem um programa, o Claro Energia, né, que é o maior programa de geração de energia limpa distribuída entre todas as operadoras, né? A gente aderiu ao Pacto Global da ONU, né? Então isso por só já traz aí uma série de KPIs aí importantes, né, para o negócio. A Agenda 2030, que pede aí redução de 50% de emissão de carbono, nós já cumprimos ano passado. Hoje, 80% da nossa operação já é fruto de energia renovável. Então, a gente tem números assim bastante relevantes. Pra você ter uma ideia, a gente tem hoje 120 usinas conectadas, a maioria delas solar, 60% solar. A gente tem 720 hectares. Olha só, para dar uma ideia da grandiosidade disso, isso é mais ou menos 1.000 estádios de futebol. É coisa pra caramba, né? Alguns transatlânticos, né? Coisa pra caramba. E o resultado disso é bem relevante, assim, né? Esse ano, a gente já economizou 450 mil toneladas de redução de carbono. Então, são números bem representativos, assim, que acho que mostram essa responsabilidade que a gente tem com esse assunto, que acho que é uma responsabilidade de todas as empresas, né? Fundamental aí para a nossa sociedade. E é interessante, a gente começa falando muito de tecnologia, transformação digital, mas como a própria tecnologia, em especial, a gente falou muito de IA aqui, viabiliza isso, né? E no fim, a ideia que a gente trouxe aqui de ecossistema tem muito a ver com sustentabilidade do negócio, das iniciativas e por aí vai. Eu adorei conversar com vocês, eu ficaria aqui muito tempo. Thiago, muito obrigado, obrigado pelo tempo e por trazer um pouquinho dessa cozinha de vocês, que é muito dinâmica, muito sofisticada e complexa, mas é muito interessante do ponto de vista de boas práticas. Muito obrigado, foi um prazer. Michele, obrigado. Obrigada também, adorei, Pacete, adorei, Thiago. Obrigada aí pela participação, pela oportunidade. É muito bom a gente falar de tecnologia, e não a tecnologia pela tecnologia, né, mas a tecnologia aplicada, né, fazendo aí, transformando a vida das empresas, transformando a vida da sociedade, a nossa vida enquanto consumidor. Muito obrigada pelo bate-papo. E o mais legal, toda vez, quando você pedir o seu suco e ele te entregar lá no parque da sua cidade, sua preferência, você vai lembrar que não é só o drone, não é só o suco. Olha toda a infraestrutura, todo o olhar estratégico de negócio e inovação que tem por trás. Esse foi mais um episódio do Próximo Nível. Falamos aqui de tecnologia, IoT, inteligência artificial. Convido vocês a acompanhar o nosso Hub. Essa conversa ela não termina aqui, a gente continua lá no nosso Hub Próximo Nível falando de tecnologia, inovação, negócios e muitos outros temas que estão conectados a esse processo de transformação digital que a gente vive. Até o próximo episódio e muito obrigado pela presença.